Que todo eu seja lançado por terra neste momento, Senhor, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus, Pai. Para a glória do Teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor, irmãos, me deu um tema já faz um tempo já. Semana passada nós falamos sobre a carta de Filemão, carta do apóstolo Paulo a Filemão, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito difícil de ser falado, muito difícil. Que o Senhor nos dê da sua graça para que nós possamos passar tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração para a mensagem de hoje. O apóstolo Paulo, ele dá algumas instruções à igreja de Colossos. No capítulo 13, ele vai falar sobre o nascer de novo. Ele fala desse nascer de novo. Então ele dá instruções acerca da nova vida. E eu disse esses dias atrás aqui no culto que uma das coisas que eu sempre preguei foi viver em novidade de vida. E não tem sentido nós estarmos na igreja, não tem sentido nós falarmos que nós somos cristãos, que nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, se nós não vivermos essa nova vida em Cristo. E o apóstolo Paulo então ele dá as instruções sobre o viver uma nova vida. E ele dá várias instruções. No capítulo de número 3, no versículo de número 12, ele diz: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Semana passada nós falamos sobre a questão de Filemão e seu escravo Onésimo. E hoje é quase que uma sequência da semana passada, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra, que aconteceu lá, e o que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perdão, que é algo difícil. É uma decisão difícil de se tomar, né? Talvez a mais desafiadora da nossa vida. Talvez a mais desafiadora da nossa vida. É apagar da memória as ofensas recebidas e zerar a conta. É apagá-la. Por isso o perdão é um ato de misericórdia e não uma reivindicação de justiça. É tratar o próximo como Deus nos trata. Isso é ser cristão, isso é viver o cristianismo. É perdoar como Deus nos perdoa. E é tão difícil falar sobre isso. É tão difícil falar, ou é tão fácil às vezes falar de perdão até que a gente tenha que perdoar alguém, né? Então falar é fácil até que a gente
tenha que viver essa questão de perdoar. E eu acredito que cada um de nós, talvez você, não sei se você já passou por uma experiência dessa, ou se você está vivendo uma situação como essa, e que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Porque uma das coisas mais difíceis da nossa vida é o perdão. Eu já passei por isso, eu já testifiquei na igreja do que eu passei, mas eu louvo a Deus porque o Senhor me deu graça e eu pude então enxergar que eu estava errado e eu procurei a pessoa e eu pedi perdão e Deus fez uma obra maravilhosa. Isso precisa de acontecer na nossa vida, porque hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E a falta de perdão, ela pode nos trazer consequências emocionais terríveis. É muito sério essa questão, é muito sério. Estudos comprovam que a falta de perdão pode desencadear em doenças emocionais e físicas como depressão, dores musculares, hipertensão e até câncer. Perdão está intimamente ligado às emoções. E essa energia negativa produz em nós algo terrível, e que se ela não for tratada, ela resulta em situações de somatização. O que quer dizer somatização? Sensação de dores e sintomas físicos provenientes de distúrbios psíquicos. E hoje, irmãos, nós podemos dizer que muitas pessoas, até mesmo no meio da igreja, existem pessoas cultuando a Deus, existem pessoas louvando a Deus, existem pessoas pregando a palavra de Deus, existem pessoas ensinando a palavra de Deus, existem pessoas evangelizando, mas não perdoam. E é interessante que o Senhor Jesus, durante o seu tempo aqui na terra, ele ensinou muito sobre a questão do perdão, porque a nossa vida, a graça que foi derramada sobre a nossa vida foi perdão. O Senhor nos perdoou, né? Nós tínhamos uma dívida, e eu costumo dizer que essa dívida que nós tínhamos, ela era impagável. Nós não tínhamos como pagar. Às vezes nós achamos que nós éramos bonzinhos, que nós éramos, mas eu não fazia mal para ninguém. Não, nós éramos pecadores e destituídos nós estávamos da glória de Deus. E o Senhor então nos perdoou. E aí o Senhor perdoa a nossa vida. E muitas vezes as pessoas, porque isso é algo natural, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos conviver com pessoas, pessoas vão trazer às vezes alguns problemas para nós também estaremos também fazendo da mesma forma. Talvez nós vamos magoar pessoas estarão nos magoando, e isso, enquanto nós estivermos aqui, nós somos falhos. E nós precisamos de buscar em Deus essa graça de, quando alguém nos magoar, nós perdoar. E hoje, com certeza, o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é que você, se há algum sentimento desse na tua vida, que você possa buscar esse perdão, que você possa perdoar, para que a sua vida possa prosseguir. Porque a falta de perdão, ela é terrível para a nossa vida. Ela pode trazer consequências terríveis. E é tão difícil, às vezes, pregar sobre isso. E uma das consequências por falta de perdão, que eu anotei aqui, ausência de perdão torna a vida amarga, triste, e coloca a alma numa prisão
Numa prisão. E o Senhor, ele foi muito claro aqui na palavra, através do apóstolo Paulo, as instruções do apóstolo Paulo: sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. E ele diz assim: lembrem-se que o Senhor os perdoou. Então isso nós temos que ter na nossa vida sempre. O Senhor nos perdoou. Assim como o Senhor nos perdoou, nós também temos que perdoar. Não é fácil, eu sei que não é fácil, é algo difícil, mas nós precisamos de buscar a graça do Senhor, para que o Senhor ele possa nos dar condições, né? Certa feita, o Senhor estava com os seus discípulos, e o Senhor então estava falando sobre a questão do perdão. Ele estava falando sobre a questão do perdão. E é interessante que ele diz que Pedro, lá em Mateus 18, 21, 22, isso aqui é a questão de quantas vezes nós devemos perdoar. Porque às vezes fala assim: quantas vezes eu devo perdoar? E Pedro, ele fez a pergunta e ele mesmo deu a resposta ao Senhor: até 7? E o Senhor respondeu: não, até 70 vezes 7. E às vezes a gente, eu sei que eu já participei de às vezes discussões sobre essa questão, e às vezes a pessoa fala assim: então eu vou ficar contando quantas vezes. Irmãos, eu acredito, eu não sei, pode ser que isso aconteça, mas eu acho isso quase que impossível. Num dia, a pessoa errar 490 vezes contra você. No dia, né? Então eu entendo aqui que essa questão do perdão, ele é ilimitado. Ele é ilimitado. E é interessante que ele é muito claro. O Senhor Jesus, ele é muito claro. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então o perdão, ele é ilimitado, irmãos. Nós não podemos de maneira alguma carregar isso dentro de nós. E tem pessoas que vivem uma vida completamente amarga. Tem pessoas que são amargas porque no passado não perdoou. Carrega isso todos os dias, vem ao culto, participa do culto. E sem o perdão você não consegue adorar ao Senhor. Você não consegue adorar o Senhor. Não tem como você adorar o Senhor. Porque a palavra fala que se você tiver algo contra o teu irmão, você vai, reconcilia com ele, depois você vem e faz a sua oferta ao Senhor. Então você não pode adorar ao Senhor, porque o Senhor não recebe a sua adoração. Se você tem algo contra o teu irmão, você não pode ficar guardando isso no seu coração. Você precisa de consertar essa situação. Você precisa de procurar, você precisa de pedir perdão, para que a tua vida vá bem, para que a tua alma possa ser curada, para que a tua alma possa ser restaurada, para que essa aliança possa ser restabelecida. Se nós observarmos a palavra, o apóstolo Paulo é muito enfático. Ele diz: lembre-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Isso é imperativo, isso é uma ordem do apóstolo Paulo para a igreja de Colossos, é uma ordem da palavra de Deus para a nossa vida. É uma ordem, isso é imperativo. Nós devemos perdoar. Nós devemos perdoar. Nós precisamos perdoar. A mágoa, ela é como um câncer. Ela corrói a alma e destrói. E aonde a falta de perdão, o ambiente se torna pesado. A alma fica adoecida. Quem não perdoa, fecha a porta da graça. Ele fecha a porta da graça com as suas próprias mãos.
E não pode. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Isso está em Mateus 18, do versículo 21 a 35. É muito sério, é o Senhor Jesus ensinando, é o Senhor Jesus falando. Nós erramos, nós pecamos, nós queremos o perdão de Deus, porque nós erramos a todo momento e nós queremos o perdão de Deus, mas quando é para nós perdoarmos, nós não perdoamos. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. O Senhor quer restaurar a tua vida nessa noite. Eu não sei o que aconteceu no passado, eu não sei o que as pessoas te fizeram, mas você não pode ficar carregando isso para o resto da vida. Você pensa que está bem, mas você não está bem. Você pensa que está na igreja, que está tudo bem, não está bem. A tua alma não está bem, a tua vida não está bem. Existe algo que precisa ser consertado, existe algo que precisa ser restaurado. Existe um ditado que diz que nós não podemos tampar o sol com peneira. E nós vamos protelando, entra ano, sai ano, e na nossa vida não vai estar do mesmo jeito. Nós estamos sempre amargos, as coisas, parece que nós estamos sempre tristes, abatidos, porque não há alegria na alma. Existem coisas do passado que precisam ser consertado. Ainda na mensagem da semana passada, Paulo sabia da situação que tinha entre Filemão e Onésimo. Ele estava mandando ele de volta, porque não tinha condições de Filemão continuar pregando, fazendo o que ele fazia, porque o culto era na tua casa, da maneira que ele estava, e tinha algo que tinha que ser consertado. E Deus, ele tem poder para agir na nossa vida quando nós permitimos. Quando nós permitimos isso. No final da mensagem da semana passada, eu falava sobre Jacó e seu irmão. A ânsia de Jacó era reconciliar com seu irmão, mas ele estava com medo do que seu irmão poderia fazer. Mas o Senhor estava naquela situação, porque partiu de Jacó querer a reconciliação com seu irmão. E quando nós damos o primeiro passo, o Senhor então, ele opera, o Senhor faz a obra, o Senhor opera maravilhas. E muitas vezes nós não queremos chegar até a pessoa, porque nós não sabemos qual que vai ser a reação daquela pessoa. Nós não temos que preocupar com isso, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos libertarmos desta prisão da alma. E então Jacó, ele mandou os seus servos levarem presentes a Esaú. E a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que diz que o encontro deles foi algo maravilhoso. Eles se abraçaram, eles reconciliaram. E é assim que nós temos que ser, nós somos uma família. E nós precisamos de restabelecer esta aliança. Nós precisamos de perdoar. Quando nós olhamos para a palavra e olhamos para a vida de José, olha o que aquele moço sofreu. 13 anos preso até que o Senhor o exaltou. E ele então recebe os seus irmãos, tudo Deus providenciou todas as coisas. Mas ele já tinha perdoado, porque o seu primeiro filho ele colocou de Manassés. O Senhor me fez esquecer. Ele já tinha esquecido, aquilo já tinha apagado no seu coração. Nós precisamos de agir dessa forma, irmãos. Para nós constituirmos uma igreja sadia, conforme Paulo dá as instruções aos Colossenses, algo precisava de ser feito. Algo precisava de ser feito, porque nós estamos em família. Então, como eu disse anteriormente, sempre vai ter algum problema, mas nós precisamos de perdoar uns aos outros. Nós precisamos. Nós somos cheios de falhas, nós somos imperfeitos.
Nós somos imperfeitos, não existe ninguém perfeito nesta igreja. Na igreja de Deus, todos nós somos imperfeitos e todos nós somos falhos e erramos a todo momento. Mas quando há a graça de Deus, ela está na nossa vida, e quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, o Senhor faz obra maravilhosa, o Senhor faz obras tremendas. Nós sempre, irmãos, como pessoas imperfeitas, nós sempre vamos decepcionar alguém, e alguém vai nos decepcionar, sempre, a todo momento, elas vão nos magoar, e nós vamos magoar pessoas também. Quantas vezes no meu trabalho, às vezes em alguma discussão você fala alguma coisa, você magoa a pessoa, e durante o dia o Espírito de Deus fica trabalhando na nossa vida. E já aconteceu isso comigo, de eu chamar a pessoa depois e pedir perdão, pedir desculpas. Nós não podemos deixar isso enraizar na nossa vida, nós não podemos deixar isso criar raízes, porque cada vez vai se tornando mais difícil, a raiz ela vai ficando mais profunda, e aí vai ficando cada dia mais difícil. O Senhor quer te libertar nessa noite, o Senhor quer te libertar desta prisão, o Senhor quer restaurar a sua vida, o Senhor quer te curar a sua alma nessa noite. Como eu disse anteriormente, quem não perdoa interrompe a sua comunhão com Deus. A ausência de perdão nos priva dos maiores privilégios que nós temos diante de Deus, que é adorar a Deus. Isso nos priva. Deus conhece o meu coração, Deus conhece a minha vida, como eu estou nesse momento. Ele conhece a minha vida. Graças ao Senhor e essa graça derramada sobre a minha vida, eu não estou passando por um momento como esse. Além de você não poder adorar a Deus, você não pode ofertar ao Senhor, porque o Senhor não recebe a sua oferta. É muito sério, querido. É muito sério. A nossa dívida era muito alta. O Senhor pagou, o Senhor nos perdoou. Louvado seja Deus, porque Deus nos perdoou. E nós estamos aqui por essa graça que foi derramada sobre a nossa vida, pelas ricas misericórdias de Deus derramadas sobre a nossa vida. A nossa dívida era tão alta, era uma dívida impagável. Em Hebreus 9:12 diz que não foi com o próprio sangue, nem com sangue de bodes, de bezerro. Não foi com nada disso. Mas o Senhor entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu a nossa redenção eterna, cravando ali na cruz o pagamento meu e o seu. Nós fomos perdoados, louvado seja Deus. Deus nos perdoou, porque as nossas ofensas para com Deus eram muito grandes. Mas o Senhor apagou tudo isso. O Senhor lançou no mar do esquecimento. E às vezes nós ficamos carregando isso dentro de nós. Até quando? E o Senhor, Ele fala, e o Senhor fala, e o Senhor fala de perdão, e nós vamos protelando. Até quando? Até quando você vai ficar preso? Até quando a sua alma vai ficar presa?
O Senhor quer te curar das suas emoções. A falta de perdão adoece todo o corpo, irmãos. A alma fica desassossegada, ela não tem sossego, ela fica perturbada. Mas aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já são passadas, e eis que tudo se fez novo na vida dele. Hoje ele vive em novidade de vida. Eu lembro quando eu me converti, fazia mais ou menos uns meses, poucos meses, não tinha nem um ano que eu havia me convertido, que o Senhor, havia até batizado já no Senhor. Quando eu tive o real encontro com Deus, verdadeiro encontro com o Senhor. E eu lembro que no meu trabalho anteriormente, eu havia comprado uma peça de uma pessoa, e eu não havia pagado essa peça. E aquilo ali, como eu tinha saído daquela empresa, eu não lembrava mais daquilo, né? E um dia eu estava na minha casa e de repente, eu lembrei daquela situação. E aquilo foi me batendo uma angústia em mim. E eu falei, gente, eu não posso ficar da maneira que eu estou. Eu preciso de procurar aquela pessoa, porque eu tinha uma dívida. Eu tinha adquirido algo dela, e eu não poderia deixar passar. O Espírito Santo, ele faz isso na nossa vida, porque nós permitimos isso. Permita hoje o Espírito de Deus trabalhar na tua vida. E eu lembro então que eu fiquei todo incomodado, e eu não lembrava onde aquela pessoa morava. Eu tive que ir na casa de um, depois na casa de outro, até que me passaram o endereço dela, e eu fui até a casa dela. Quando eu cheguei lá, eu falei, olha, eu vim fazer aquele pagamento, porque hoje eu sou uma pessoa em Cristo, eu não posso ficar devendo. Ela disse, não, você não me deve nada, não precisa. Não precisa não, está perdoado, não precisa pagar nada não. É como um alívio para a alma da gente, irmãos. É como um alívio para a alma da gente. Nós precisamos de buscar isso em Deus. Nós precisamos. E hoje, quando nós agimos dessa forma, nós reconhecemos realmente que a graça de Deus foi derramada sobre a nossa vida. Nós não podemos deixar isso passar. Porque por mais difícil que seja, nós não podemos guardar mágoa de ninguém. Nós precisamos de liberar o perdão. E os discípulos sabiam, os apóstolos sabiam muito bem disso. Os discípulos sabiam muito disso. Então, em Lucas 17:5, quando o Senhor chega e fala na questão do perdão a eles, eu gostaria que a Damares colocasse para mim Lucas 17, no versículo de número 5, por favor. Pode pôr 4, por favor. E o Senhor então disse, mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe. E aí então, isso é difícil. É difícil. Não estou dizendo aqui que é fácil. Eu não estou falando que é fácil, porque eu já passei por isso. Não é fácil. E os discípulos, os apóstolos do Senhor, sabiam que era difícil também. E eles disseram para o Senhor, Lucas 17:5, os apóstolos disseram ao Senhor, faça nossa fé crescer. Ou em outras versões, Senhor, aumente a nossa fé. Que o Senhor possa aumentar a nossa fé. Que o Senhor possa fazer a nossa fé crescer. Que nós venhamos viver, servir ao Senhor, adorar ao Senhor, mas sem nenhum ressentimento de ninguém, sem ter guardado mágoa de ninguém. Porque o Senhor quer que nós façamos isso. E nós precisamos de agir dessa forma. No verso de número 14 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses diz assim: acima de tudo,
Revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. O apóstolo Paulo falou lá para Filemão que o amor era a base de todas as coisas. E aqui o apóstolo Paulo fala que o amor é aquilo que nos une, é aquilo que nos aliança. Essa base precisa existir na nossa vida. Isso precisa ser feito na tua vida hoje. Eu não sei em que situação você está, eu não sei se você precisa de perdoar alguém, eu não sei se alguém te ofendeu ou se você ofendeu alguém. Mas a palavra do Senhor, ela vem nos impulsionar hoje a fazer, a buscar o perdão, a procurar a pessoa, pedir o perdão, porque nós precisamos fazer isso. Eu não sei como que está a sua vida. Eu não sei como está a nossa comunidade, eu não sei como que estão os membros da nossa comunidade, eu não sei. Mas o Senhor, Ele conhece o seu coração. Você pode esconder de todo mundo, mas no interior, dentro do teu coração, profundo do teu coração, Deus conhece. Não endureça o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Não seja obstinado de coração. Perdoe, para que a tua vida possa ter sentido, para que a tua vida possa ir bem, para que você possa ser abençoado, mais e mais abençoado, para que tua alma seja liberta. E às vezes a gente fica triste quando a gente ouve notícias de que pessoas estão com problemas emocionais. Os consultórios estão cheios. Os consultórios estão cheios. Pessoas que estão presas em calabouços, porque a alma está ferida. Enquanto não perdoar, não vão sair desse calabouço. O desejo do meu coração é que essa palavra possa fluir dentro de você. E que o Senhor possa te dar graça, que o Senhor possa, como os apóstolos pediram, Senhor, aumente a nossa fé, faça a nossa fé crescer, para que eu possa alcançar essa graça. Mas olhando para a palavra do Senhor, lembrem-se que o Senhor te perdoou, e assim como o Senhor te perdoou, você deve também perdoar. Isso não vai acabar. Se você não der um fim nisso daí, isso daí vai enraizar. Isso não tem fim. Às vezes a gente, não, mas isso aí vai passar, depois a pessoa vai esquecer. Não, isso não acaba. Isso não acaba enquanto você não tomar essa atitude. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece a sua vida. E eu parto então para a conclusão. Eu quero concluir aqui que o perdão é o caminho da cura, é o remédio eficaz para a alma ferida e pelo ódio. Senhor, que arrancar esse ódio do seu coração. Senhor, quer limpar a tua alma. Essa palavra ódio, ela não poderia fazer parte do nosso vocabulário. Ela não poderia fazer parte do nosso vocabulário. Tem pessoas que repetem ódio o dia inteiro, como se fosse algo normal e natural. Difícil ouvir, eu amo isso, eu amo aquilo. Mas eu odeio isso, odeio aquilo. Nós somos novas criaturas, nós somos pessoas lavadas do sangue de Jesus. O perdão
ele é maior do que o ódio. O perdão suplanta o ódio. O perdão triunfa sobre o ódio. O perdão, ele tira a nossa alma das cadeias da mágoa. Ele arranca o coração da prisão. O perdão nos torna parecidos com Deus, porque Ele nos perdoou. O perdão é a fonte do amor e o exemplo de misericórdia e compaixão. E como Jesus disse em Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Imagina você, Jesus na cruz, sofrendo todas as atrocidades. Fizeram tudo aquilo com o Mestre. E antes dele ir para a glória de Deus, para a glória do Senhor junto ao Pai, ele perdoou toda a humanidade e ele pôde dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O perdão nos coloca num relacionamento certo com Deus, com o próximo e com nós mesmos. O perdão é uma libertação.